Galera, boa noite. Mais um vídeo então subindo para o ar. O assunto de hoje: Revoluções Inglesas, século XVII. Bom, primeira coisa, eu lembro a vocês que as revoluções inglesas, esse compêndio que nós chamamos na história de revoluções inglesas, são revoluções burguesas. A Inglaterra, não se esqueçam dessa dica já no comecinho de aula. A Inglaterra foi o primeiro país a acabar com o absolutismo monárquico, o único antes do século XVIII. Na Inglaterra, o absolutismo chegou ao fim no século XVII, por meio desse conjunto de reordenamentos que nós chamamos na história de revoluções inglesas. O conjunto de revoluções inglesas são formadas pela revolta puritana de Cromwell, ou Guerra Civil Inglesa do século XVII. Nesse contexto nós vamos ter também a República Puritana. A Inglaterra tem 10 anos de república, que muita gente se engana, se esquece. A Restauração Monárquica, a Revolução Gloriosa, que fecha esse compêndio até a Inglaterra ser pronunciada em 1689 como monarquia parlamentar, ok? Pois bem, quando se fala de revoluções inglesas, nós temos que lembrar dos antecedentes. Primeiro, o Henrique VIII, o pai de Elizabeth I, o cara que criou o anglicanismo, ele potencializou as perspectivas que dariam à Inglaterra o papel de pioneiro na Revolução Industrial, porque ele fez cercamento de campos, ou enclosed lands. Com isso, ele proibiu os pobres de plantarem em terras que eram do Estado, para essas terras serem transformadas em áreas de pastagem de ovelha. Isso vai aumentar automaticamente a produção de lã dentro do território inglês e também a oferta de mão de obra, devido a essas pessoas terem ficado ociosos e terem sido obrigadas a irem para cidades, e logo isso se agravou uma situação de miséria. Então a Inglaterra vai ter ao mesmo tempo muita matéria-prima, muita lã e muita gente desocupada, disposta a trabalhar por baixíssimos salários. Em cima disso, nós vamos ter já a diferença de postura das duas dinastias, da Tudor, que é do Henrique VIII. Depois, na sequência, Elizabeth potencializa a construção naval, incentiva a pirataria, e depois a subida dos Stuart ao poder. Cuidado, uma informação interessante que o professor sempre passa para vocês. Qual é a diferença de postura entre os Tudor e os Stuart em relação ao parlamento? A resposta é simples. Enquanto os Tudor conviviam com o parlamento, e para isso, é claro, eles faziam membros da dinastia Tudor, deputados partidários da dinastia Tudor ingressarem no parlamento, eles mexiam os pauzinhos para que isso acontecesse. Uma linguagem política mais atual, eles procuravam sempre ter uma maioria de bancada. Os Stuart se chocavam com o parlamento, eles não respeitavam, e é justamente desses Stuart que nós falamos. Com relação à dinastia Stuart, Jaime I, o cara que começou a colonização na América do Norte. Segundo a aula que eu tenho gravada dos Estados Unidos no canal do YouTube, no meu canal, eu disse que o Jaime I começou o envio de ingleses para a América do Norte, futuro Estados Unidos, porque dentro da Inglaterra havia excedente populacional, que já foi uma consequência dos enclosures, e também haviam conflitos religiosos, né, porque os puritanos eram perseguidos. Então o envio de ingleses para a América do Norte, futuramente Estados Unidos, foi Jaime I, ou James I. E daí entra o cara que é o foco da nossa fala, que é o Carlos I. O Carlos I, ele se chocava, ele impunha um mandonismo excessivo em relação ao parlamento inglês. Ele ditava regras, ele fazia questão de se colocar acima do parlamento. E foi justamente isso que motivou uma guerra civil que nós chamamos de Revolução Puritana. Até o estupim dessa guerra, é interessante o aluno saber que não são todos os livros que trazem isso. Mas na Inglaterra tinha um imposto chamado Ship Money. E o Ship Money era cobrado de cidades litorâneas, cidades portuárias. Em dado momento, como a Inglaterra estava precisando de dinheiro, o rei queria aumentar impostos e ele resolveu estender o Ship Money para todas as cidades inglesas. O parlamento, é óbvio, foi contra, porque o parlamento era composto por burgueses, né? Era um parlamento de grande parte puritana. A gente pensa que naquele envio de puritanos para a América do Norte todos foram. Não foi uma imposição, foi uma opção, então muita gente ficou. E entre esses puritanos, o líder do parlamento se chamava Oliver Cromwell.
E foi esse Oliver Cromwell que, pelo fato do Carlos I ter implantado o chip money para todo o território inglês, começou uma guerra contra o rei Carlos. Essa guerra se configurou da seguinte maneira: o exército do rei, chamados cavaleiros, contra o exército do parlamento, chamados cabeças redondas, liderados pelo Cromwell. E os cabeças redondas, eles tinham uma maleabilidade, uma vontade, uma gana muito grande pela batalha, porque até o critério de promoção dentro do exército dos cabeças redondas era diferente do exército do rei, do exército real dos cavaleiros. No exército dos cavaleiros, o cidadão podia ser promovido, podia galgar patentes de acordo com indicações. Cabeça redonda não, o cara tinha que merecer, ele tinha que ser bom na batalha, ele tinha que demonstrar a sua competência no campo de combate. Tanto é que o exército dos cabeças redondas eles eram conhecidos, os soldados, como Ironsides, ou costelas de metal. E o Cromwell implanta daí o novo modelo de exército, New Model Army. Eu falo sempre que o combate, a arte da guerra, ela passou por algumas inovações extremamente competentes. Oliver Cromwell, no seu New Model Army, o Napoleão Bonaparte, sem dúvida nenhuma, Otto von Bismarck, poderoso exército prussiano que vai liderar a unificação alemã. Então são momentos em que a arte da guerra foi revista e foi aperfeiçoada. Em cima disso, o exército do parlamento, os cabeças redondas, venceram o rei. Essa guerra durou de 1641, na verdade finalzinho de 40, né, até 48 para 49. E com o fim da guerra, o rei Carlos I, Stuart, foi decapitado. Cuidado. A decapitação de Carlos I representou a queda da teoria do direito divino dos reis, tão difundida na Europa pelo Jacques Benin Bossuet, né, teórico do absolutismo, e automaticamente mudou a visão política que o povo tinha em relação ao regime absolutista. E a crença, a credulidade desse povo em relação a essa teoria do Bossuet. Porque se o rei fosse representante de Deus, eles afirmaram, certamente Deus não teria deixado o rei Carlos ter o fim que teve. Então essa teoria cai por terra com a decapitação de Carlos I. A partir daí o Oliver Cromwell implanta uma república, que grande parte dos senhoritos e senhoritas que estão assistindo essa aula agora desconhecem. Todo mundo concebe a Inglaterra sempre como um país monárquico, mas nunca republicano. A Inglaterra teve basicamente uma década de república, 1649 a 1658, ou seja, nessa meiuca de século XVII, a Inglaterra foi republicana, bebê, tá bom? Teve um presidente chamado Oliver Cromwell. Professor, o que o senhor fala do Oliver Cromwell? Foi bom pra caramba, hein? Ó, o cara foi top da balada, mano, porque o cara era comerciante, ele entendia muito bem do traçado, ele era burguês, e ele fez a Inglaterra ganhar dinheiro pra caramba, meu, vocês não têm ideia. Grava uma data aí, Tigrada. 1651. Nossa, professor, 51, nome da cachaça. 1651. Oliver Cromwell decreta os chamados atos de navegação. Você deve estar pensando, e o que é isso, tio? Vou até trocar de óculos para explicar para vocês. Visual mais cult. Atos de navegação é o seguinte: o Cromwell começou a observar que tinha muita mercadoria importada pela Inglaterra. Pelo amor de Deus, não estou falando da Inglaterra industrial ainda, tá? Revolução Industrial a partir de 1750. É o próximo assunto que eu vou gravar. O Cromwell via chegar muita mercadoria em porto inglês, que era comprada de país B, mas estava sendo transportada por navio de país F. Daí ele pensou, falou, peraí, se quem nos vendeu, se quem produziu, não foi o país dono do navio, o país dono do navio está ganhando em cima, ou seja, atravessador. E a partir de agora, 1651, pelos atos de navegação, decreto: só serão descarregadas em portos ingleses mercadorias trazidas pelo país vendedor / produtor ou por navios ingleses. Se esse caso se repetir de mercadoria de um país sendo trazido por navio de outro, eu vou confiscar a carga e a embarcação. E a partir daí, com os atos de navegação, Cromwell
vai acabar com o papel do atravessador. E com isso, meus amores, ele melhora bem a situação da economia inglesa, viu? Porque o benefício poderia vir de duas frentes. Eu não sei se vamos parar para pensar com o bolso um pouco. Eu sou comerciante. Eu vou ver o preço de custo da minha mercadoria baixar. Eu tenho dois caminhos. Por exemplo, eu estou acostumado a vender, trabalhei quase 20 anos no ramo de imóveis. Eu estou acostumado a vender sofá, estofado. Eu estou acostumado a vender um conjunto de estofado por 4 mil reais. Eu sei que de custo ele custa para mim 3,160. Aí eu consigo uma promoção. Eu compro por 2,660, 500 reais mais barato. Eu posso muito bem baixar o preço final para 3.500. Dessa forma eu consigo fazer pessoas que não tinham como comprar comprarem, porque ele for mais barato. Ou eu mantenho os 4 mil e tenho 500 reais de lucro adicional. Então foi isso que aconteceu com a Inglaterra. Ora potencializou o consumo, aumentou a camada de consumidores, ora os lucros aumentaram, porque a compra foi mais bem feita sem o atravessador. Tá? Então a Inglaterra ganhou muito dinheiro, foi um período de extremo crescimento econômico, essa década de república. 1658 Cromwell morre e é sucedido pelo seu filho, Ricardo. A partir daí, gente, eu tenho 2 anos de extrema instabilidade, desordem, balbúrdia na Inglaterra. Porque o menino não tinha uma fração do traquejo administrativo, político, econômico do pai. Tanto é que em 1660 ocorre na Inglaterra a chamada Restauração Monárquica, de 1660 a 1688. Então, vamos fracionar de novo divisão. Revolução Puritana de Cromwell ou Guerra Civil Inglesa do século XVII, 1641 a 1649. República Puritana de Cromwell, 1649 a 1658. Transição Ricardo Cromwell, 1658 a 1660. 1660 a 1688 eu tenho Restauração Monárquica. Nesse período da Restauração Monárquica eu tenho 2 reis, 2 irmãos na verdade, né? Um assume e depois o outro sucede. É o Carlos II e depois o Jaime ou James II, também Stuart. O que esses caras fazem? Eles começam a restaurar os pilares do absolutismo, ou seja, eles conseguem se reaproximar de clero e nobreza. Depois de tantos anos a burguesia participando ativamente das decisões da política inglesa e crescendo economicamente ainda mais. Diante dessa atitude do Carlos II e depois do Jaime II principalmente, que potencializou essa aproximação entre Estado e classes favorecidas pelo antigo regime, os burgueses articularam um novo golpe de Estado. E eles validaram a vinda para a Inglaterra do genro do rei Jaime II, o holandês Guilherme de Orange. E o soberano holandês veio para a Inglaterra, calçado pela classe burguesa, e se apresentou como possível sucessor do trono. E o pai dele, sem apoio político, porque o pessoal da grana estava todo favorável ao genro, abriu mão do poder para a subida do genro. É a subida de Guilherme de Orange, que assume a Inglaterra com o título de Guilherme III. Claro, passando a dever uma série de favores, se é que vocês entendem, à camada burguesa. Vocês vão ter um pedaço muito parecido da história da França, viu, gente? Muito parecido com isso. Vai ser um período lá de 1815 até 1830. A restauração monárquica. Quando falar de França século XIX, eu sempre falo que são paralelos. Então, a partir daí, Guilherme de Orange assume 1688 e esse período da história da Inglaterra é chamado de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque não teve derramamento de sangue. Foi basicamente uma transição relativamente pacífica de sogro para genro. E o que mudou, professor, essa subida do Guilherme de Orange ao poder? Ele subiu em 1688 e em 1689 o Guilherme de Orange foi obrigado. Os burgueses impuseram a ele um documento chamado Bill of Rights,
Declaração de Direitos. E a partir daí esse documento norteava as ações do rei, ou seja, lá estava determinado o que ele podia, o que ele não podia. Então foi um aperfeiçoamento, foi uma lapidação muito bem feita da Magna Carta de 1215, lá do João Sem Terra. E a partir de 1689, a Inglaterra é decretada oficialmente um país sob gestão de uma monarquia parlamentar. Então, atenção galera, monarquia parlamentar inglesa oficialmente, modus operandi a partir de 1689, quando Guilherme III ou Guilherme George assina o Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, ok? Espero que vocês tenham curtido esse rolê, que tenha sido massa para vocês, conforme foi para mim. E logo logo a gente sobe outra aula para o canal aí. Próxima aula eu vou fazer, pela minha lógica, pelos meus planos, de evolução industrial. Fazer uma aula bem dinâmica também, mas eu acredito que ficou massa, que vocês possam ter uma concepção bacana do que foram as revoluções inglesas. Primeira revolução burguesa da nossa história, embora mais enaltecida seja a poderosa Revolução Francesa de 1789, mesmo porque o absolutismo na França era mais intenso do que o inglês, né, gente? Mas isso é uma coisa que a gente fala em próximos encontros. Valeu? Beijão!